Você não vai conseguir superar o seu medo e a insegurança para dirigir enquanto você não entender o que eu vou te explicar agora. Essa é a chave para você ligar o motor aí do teu entendimento e do que vai fazer a diferença entre você continuar sem saber como destravar esse medo e finalmente conseguir acelerar rumo à conquista da segurança, da habilidade de dirigir para onde quiser, quando bem entender, sem depender de ninguém. Olá, eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística, ajudo mulheres a superarem o medo de dirigir. Vou explicar para você agora o que você tem que saber para abrir, clarear, te dar luz no fim do túnel para você saber como superar o seu medo de dirigir. Antes, deixa aqui a sua curtida, marque alguém que se interessa por esse tema, que é vencer o medo de dirigir, e não deixe de se inscrever no meu canal para você sempre ser avisado quando tiver um ensinamento novo como esse. O conteúdo que eu vou te passar é valiosíssimo, e eu tô passando para você agora para fazer a diferença na tua vida. Então não deixe de compartilhar ele com alguém. Eu divido ele com você e você me ajuda a multiplicar, porque eu quero liderar um movimento de mulheres sem medo, a partir da confiança para dirigir. Combinado? Então vamos lá, Valéria, sem enrolar, o que é que eu preciso saber para finalmente conseguir superar o meu medo de dirigir? É o seguinte, você não vai vencer esse medo no tranco, na marra, sob pressão. Não funciona assim. O medo de dirigir está no campo das emoções. É um medo emocional. O medo é uma das 5 emoções primárias que já nascem com o ser humano. É medo, é alegria, é tristeza, é a raiva e é o nojo. Essas 5 emoções já nascem, a gente já vem de berço com essas 5 emoções. O medo ele é útil para a nossa vida. É o medo que nos protege de perigo. O medo está programado para, todas as vezes que você senti-lo, uma mensagem ela é enviada para o teu cérebro de que você está sob alguma ameaça. Nesse momento, o teu cérebro te bombardeia com hormônios do estresse, que te permitem lutar ou fugir contra isso que está te ameaçando. Mas como, Valéria? Dirigir para mim não é um perigo. Pois é, mas ao pensar que é, ao pensar em dirigir você sente medo, isso faz com que desencadeie esse bombardeio de tudo quanto é substância que te deixa estressado. Por isso que você fica tremendo, por isso que você fica suando frio, por isso que seu coração dispara, pá, 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 por isso que suas mãos ficam todas úmidas, seu rosto vermelho, te dá falta de ar e você dá um branco e não consegue lembrar de nada que tem que fazer, só consegue ficar pensando, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou sofrer um acidente, vão rir de mim, eu vou passar vergonha. É por isso. É porque ao pensar no medo de dirigir e associar esse medo, esse pensamento ao medo, o seu cérebro entende que você está em perigo. Mas como mudar isso então, Valéria? É isso que eu quero te explicar agora. Isso não funciona dizendo assim, pare de ter medo, você não vai mais sentir medo. Tem gente que parece que pressiona a gente de uma forma que atrapalha muito mais do que ajuda. Coitado, as pessoas não fazem de propósito. Mas quando alguém fica ali açucrinando em cima, pressionando, parece que piora as coisas pra gente. Porque não é no tranco, não é sob pressão. Primeiro, você precisa convencer o teu inconsciente de que dirigir não te causa medo. Mas para isso você não pode sentir o medo. E como é que faz isso, Valéria? O grande erro das mulheres que têm medo de dirigir, isso vale para homem também, mas meu público aqui é feminino. O grande erro é querer resolver o medo de dirigir com técnicas racionais, conscientes. Como? O medo é inconsciente. O medo é uma emoção. Como é que você vai controlar uma emoção com uma técnica racional? Você consegue, por exemplo, se seu carro enguiçou, você leva no mecânico e conserta. Se acabou a gasolina, você vai lá e coloca gasolina. Você consegue consertar um problema no carro, mas você não consegue, só com uma técnica racional, material, mudar o medo, porque é uma emoção, certo? O medo, existem 2 tipos de medo. O medo real e o medo imaginário. O medo legítimo e o medo que é uma farsa, que sabota. O medo real, ele é muito útil. Por que eu já nasci com medo, velho? Porque é muito útil. Porque se você, por exemplo, estava ali perto de uma estrada muito movimentada e quer atravessar, se você não tiver medo, você não atravessa na passarela, você vai atravessar ali no meio dos carros em alta velocidade e vai morrer. Quem não tem medo está ali exposto ao perigo. Esse é um medo real, ele é útil. É um medo útil quando você não anda, não se expõe ao perigo do coronavírus, quando você não entra no mar revolto sem saber nadar, quando você não fica reagindo a um assalto, que você pode sofrer um tiro. É um medo real, é para sua sobrevivência. Mas o medo, por exemplo, de andar de elevador, de andar de escada rolante, o medo de barata e o medo de dirigir não são legítimos.
não são legítimos. São medos que não são reais, são medos imaginários. Dirigir, a maioria das pessoas dirige e com facilidade. Vira banal, vira natural. Mas por que que para você o medo, o dirigir significa medo? Porque você programou o teu cérebro para isso. Então, Valéria, quer dizer que para eu deixar de ter medo de dirigir, eu preciso desprogramar? Sim. E como é que faz isso? Através das técnicas certas, com técnicas de programação neurolinguística, a partir do controle das suas emoções, da inteligência emocional. Mas não é através da razão. Não vou mais ter medo e vai deixar de ter medo. É da mesma forma que alguém que fuma quer parar de fumar. Ah, vou parar de fumar. Não é assim. Não é assim. Você tem que lidar com as emoções, ter gestão sobre elas, falar a língua do teu cérebro. Se o seu cérebro foi programado para sentir, para associar, dirigir com o medo, ele precisa ser desprogramado. Você precisa colocar uma programação nova, de que dirigir para você é essencial para sua sobrevivência, para sua felicidade, para o seu bem-estar, porque a principal função do nosso cérebro inconsciente é a nossa sobrevivência. Por isso nós nascemos com medo, para ajudar a preservar a nossa sobrevivência. E como que o cérebro sabe se você está em perigo ou não, se sua sobrevivência está ameaçada ou não? Através dos teus pensamentos. Você pensa e aí, ao pensar, por exemplo, dirigir. Você pensou em dirigir. O que vem na tua mente? Ah, vem minha imagem com medo. Você sente então o medo. Ao sentir o medo, você enviou uma mensagem para o teu inconsciente de que aquilo é perigoso para a sua sobrevivência. Seja verdade ou mentira, o seu inconsciente não acredita. Ele não distingue, melhor dizendo. Ele não consegue distinguir se o que você está pensando é real ou imaginário. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer essa experiência. Imagine um limão aqui. Um limão cortado ao meio, muito azedo. Tenta chupar um limão muito azedo, somente, esperando. Você fica até salivando, não fica? Por quê? Como você saliva se não tem nenhum limão aqui? Só de pensar, o teu inconsciente te faz salivar. Porque o nosso inconsciente, ele não distingue se, a partir do momento que a gente pensa em alguma coisa, se aquilo é real ou imaginário. Por exemplo, quando alguém vê um filme erótico, tem gente que fica ali excitada. Aquilo não está acontecendo com a pessoa, mas por que excita? Porque o inconsciente não sabe se aquilo é real ou imaginário. Quando você vê um filme de romance, ou um filme triste, você chora, ou você ri. Como? Se aquilo não está acontecendo de verdade, você sabe que é ficção. Qual a explicação? O inconsciente não sabe. A partir do momento que você joga essas imagens para dentro, ele acredita que aquilo é verdade. E ao acreditar que é verdade, ele vai reagir, te colocando substâncias ou de prazer, ou de medo, ou de angústia, de estresse. É assim. E isso vem lá dos nossos antepassados. Nós herdamos na evolução essa característica dos nossos antepassados. Porque lá no passado, o homem das cavernas não tinha ferramentas, não tinha geladeira. Como é que ele fazia para comer? Ele tinha que caçar. Caçar, sabe o quê? Os grandes répteis, as grandes presas. Era a época dos dinossauros. Então ele ia lá caçar um dinossauro sem ferramenta nenhuma. E imagina, conseguiu matar o dinossauro, onde guardar aquela carne? Não tinha geladeira. Então o homem tinha que ir para a luta. Para a luta. Aí ele via um bebê dinossauro, se preparava para lutar contra o bebê dinossauro, mas ele ficava lá cheio de estresse, sou estressado para lutar. Quando ele tá perto de dar o bote, ele vê que vem a mãe dinossauro, gigante. Aí o que ele faz? Epa, não tenho chance nenhuma, ao invés de garantir o meu jantar, eu que vou vir a jantar, né? Então o que o homem faz? Fugia. Seja para lutar ou para fugir, o que o cérebro, o inconsciente do homem das cavernas precisava? De adrenalina, para lutar ou para fugir. Com a evolução, né, nós chegamos agora, nessa altura da história da humanidade, herdamos essa capacidade de ter medo, que era importante para fugir das presas ou para lutar pela nossa sobrevivência. E, seja qual for, nosso inconsciente vai bombardear o nosso organismo com as substâncias do estresse para lutar ou para fugir. Assim que o medo está dentro da gente e age. Então, se você pensa numa situação que te dá medo, esse medo significa bombardeio de adrenalina e você vai travar. Como então não pensava? Eu não tenho controle sobre meus pensamentos? Tem. Com as técnicas certas, através das técnicas de programação neurolinguística, você consegue fazer isso através da gestão das suas emoções, através da inteligência emocional. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer que eu continue te ajudando, se você quer entender como funciona, por que é importante entender? Quando você vai aprender a dirigir, você tem que entender como funciona o carro. Você tem que entender as regras de trânsito. Só então você vai lá praticar e treinar e consegue dirigir. Com o inconsciente, você precisa saber como é que funciona para você poder entender, praticar, treinar e correr pro abraço. Eu aqui não tô aqui para ensinar ninguém a dirigir. Eu estou levando em conta que você já é habilitado ou você está na autoescola. Mas eu quero ensinar você a dirigir as suas emoções para não ter mais medo de conduzir, de assumir seu carro, pegar no volante
e dirigir com independência, com autonomia, com liberdade. Sentir essa sensação de superação, porque você pode, você tem dentro de você todos os recursos que precisa para dirigir com calma e segurança. Só precisa saber usar as técnicas certas. Se você quer que eu continue explicando para você quais são essas técnicas, como superar o medo de dirigir, escreva aqui para mim. Eu quero que eu vou continuar te ajudando. É minha palavra de honra. Eu quero ajudar você a dirigir com segurança. Escreve que eu quero, não deixa de deixar sua curtida, compartilhe com alguém, marque alguém aqui nos comentários que vai ser beneficiado com esse vídeo. E continue comigo, porque ainda vem muita coisa boa por aí. Vem comigo. Dirigir é libertador.